Olá, eu sou a Lene Carvalho, faço parte do PEX, Projeto de Extensão de Linguagem C++, da disciplina Ferramentas, orientada pelo professor doutor Rubem Carlo Benanti, da Escola Politécnica de Pernambuco. Eu faço parte do grupo Odin, composto pelos integrantes Camila Povos, Giovanni Maciel, Matheus Barbosa e Ulisses Mozes. E esta é a quarta videoaula do assunto de herança na linguagem C++. Nesta aula, eu estarei apresentando os tipos de herança, como herança múltipla, herança multinível e herança hierárquica. Começando com herança múltipla. A herança na qual uma classe pode herdar ou derivar características de várias classes, ou uma classe derivada pode ter mais de uma classe base, é conhecida como herança múltipla. Através da herança múltipla, é possível combinar as características de várias superclasses existentes como um ponto de partida para a definição de uma nova classe. Ou seja, permite que uma classe possua mais de uma superclasse e herde características de todos os seus ancestrais. Isso permite a mesclagem de informações de duas ou mais origens. A vantagem da herança múltipla é a maior capacidade de especificação de classes e a maior oportunidade de reutilização. Para exemplificar, vamos considerar a definição de uma classe de relógio, cujos objetos armazenam o tempo, e uma classe calendário, cujos objetos armazenam a data. Pode-se, então, usar a herança múltipla para derivar uma nova classe, relógio-calendário, cujos objetos armazenam ambos, o tempo e a data. Agora eu estarei mostrando um exemplo de código usando a herança múltipla, para entendermos melhor do assunto. Como exemplo, eu vou mostrar aqui um código bem simples usando a herança múltipla. Eu vou determinar uma classe veículo, vou determinar uma classe 4 rodas e vou determinar a classe derivada carro, que é um veículo que tem 4 rodas. Bom, já declarei aqui a biblioteca e o namespace, então vou começar colocando aqui a classe veículo. Okay. Como é bem simples, eu vou colocar só o public, o construtor da função veículo, que vai ter só a função de printar na tela. Bem simples mesmo, vou determinar aqui mesmo. Este é um veículo, quero que ele me fale isso. Vou colocar aqui logo o /n. Só um /n mesmo, mais simples. E aqui eu já posso fechar. A segunda classe base, 4 rodas. Ok. Exatamente a mesma coisa, só public. E o construtor 4. Vou botar assim. 4 rodas. Ok, a mesma função de printar. Este é um veículo de 4 rodas. Ok. /n. Exato. E agora é só fechar. Agora eu vou determinar a classe derivada, classe carro. E nela vou ter os meus especificadores, que ele vai herdar das outras classes. O public do veículo e o public do 4 rodas. Exatamente. Aqui eu não vou determinar nada, só para ser simples, só puxar a int main logo. Deixa eu colocar voice. Exato. E aqui, já para puxar objeto, colocar o nome carro do objeto. Ok, e o return para terminar. Exatamente. Bom, e o que esse código mostra? Existe aqui as classes bases separadas, veículo e 4 rodas, e a classe derivada carro, que a classe derivada ela vai herdar ambas as classes formando uma estrutura de herança múltipla. A classe derivada carro herdou os atributos de ambas as classes básicas no modo público, Quando você cria um objeto classe derivada, ele chama o construtor de ambas as classes básicas. Que eu vou estar aqui chamando na int main, Deixa eu só ver se tem algum já ia dar um erro
bem aqui. Esqueci de terminar a classe. O resto tá, acho que certo. Vamos tentar agora compilar. Make do programa múltipla. .out. Ok, tudo certinho. Vamos tentar executar. Ok, este é um veículo de 4 rodas. É exatamente o que ele puxou da classe derivada carro. Ainda sobre a herança múltipla, ela pode acabar ocasionando erros por causa de ambiguidades. O problema mais óbvio ocorre durante a substituição de função. Supomos que duas classes base tenham uma mesma função que não seja substituída na classe derivada. Se a gente tentar chamar a função usando o objeto da classe derivada, o compilador vai mostrar um erro, porque o compilador ele não vai saber qual função chamar. Como exemplo aqui, vou declarar uma classe qualquer aqui de base 1, e nela eu vou ter aqui meu public, com uma função qualquer. Não vou declarar nada, só como exemplo isso aqui, tá? E numa classe base 2, eu tenho uma mesma função. Meu public tenha um void com a mesma função qualquer. Ok, não vou declarar nada, que é só por exemplo. E aqui eu vou ter a minha classe derivada, que ela vai ter o public da base 1 e o public, ela vai herdar, né, o da base 1 e da base 2. Ok. Também não vou declarar nada, só um exemplo. Quando eu colocar na int main, quando eu chamar o objeto, né, da classe derivada, bom, quando chamar a função, qualquer objeto, ela não vai saber qual função chamar, pois da classe derivada ela está herdando da classe base 1 e da classe base 2, as quais têm a mesma função. Esse problema pode ser resolvido usando a função de resolução de escopo, para especificar qual função classificar, da base 1 ou da base 2. Como exemplo, substituindo o nosso objeto e especificando a base da base 1, da função qualquer, ok, ou, né, do objeto, a base 2, da função qualquer, qual, né, você quiser determinar. Bom, existem alguns outros problemas que podem acabar ocorrendo por questões de ambiguidade e até mesmo de outros tipos de herança que pode acontecer isso. E isso vai ser abordado mais aprofundado na próxima aula. E até mais formas de resolver estes problemas. Bom, dando continuidade ao assunto, agora herança multinível. Na programação C++, não apenas você pode derivar uma classe da classe base, mas também pode derivar uma classe de uma classe derivada. Esta forma de herança é conhecida como herança multinível, ou seja, uma classe derivada é criada a partir de outra classe derivada. Supomos que haja 3 classes, A, B e C. A é a classe base que deriva da classe B, portanto B é a classe derivada de A. Agora C é a classe que deriva da classe B. Isto torna a classe B a classe base para a classe C, mas também a classe derivada da classe A. Bom, e como exemplo, estarei mostrando aqui um código também simples, usando herança multinível. Vou seguir o mesmo padrão de veículos, e aqui eu vou determinar uma classe base de veículo, e agora eu estarei fazendo uma classe derivada do veículo, e a classe que vai juntar a classe base e a classe derivada, né, que vai ser uma classe derivada. Bom, já determinei aqui as bibliotecas e vou começar aqui a determinar a classe base. Classe base veículo,
o mesmo esqueminha do outro exemplo, vou usar também coisa simples, só com o public e o construtor, só para printar na tela. E terminar. Agora a diferença é que vou usar como uma classe derivada. Classe derivada 4 rodas. Opa! E aqui eu vou usar, né? Vou usar o public do veículo. Isso daqui vai ser a primeira subclasse derivada da classe base veículo, né? E aqui eu vou determinar o public também. E aqui o construtor 4 rodas, também para printar na tela. Mesma coisa do outro. Vou colocar como objetos com 4 rodas são veículos. Exato. Fechar. E agora eu vou determinar uma subclasse derivada da classe base derivada, né? A classe carro, exatamente, vamos usar o public do 4 rodas. Ok. E aqui eu vou determinar public também da função carro. Ok. E aqui também para printar. Carro tem 4 rodas. Exatamente. E posso fechar. Na int main, estarei determinando o carro objeto e o return. Simples. Exato. Bom, e o que é que esse código mostra? Aqui a gente vai ter a classe base veículo, que é herdada pela subclasse 4 rodas, que é posteriormente herdada pela subclasse carro. Como uma classe é herdada por uma única classe em cada nível, ela é uma herança de vários níveis. O objeto da classe derivada carro pode acessar os membros da classe veículo e 4 rodas diretamente. Bom, vamos tentar compilar para vermos. Make multinível.out. Opa, esqueci um sinal na 14, deixa eu ver, acho que foi, esqueci de fechar aqui o da classe veículo, exatamente. Ok, vamos dar um make de novo, tudo certinho, e agora, vamos colocar para executar. Ok. Este é um veículo, objetos com 4 rodas são veículos, carro tem 4 rodas. Ou seja, né, o carro é um veículo. Bom, dando continuidade ao assunto, agora a herança hierárquica. Nesse tipo de herança, mais de uma subclasse é herdada de uma única classe base, isto é, mais de uma classe derivada é criada a partir de uma única classe base. Essa herança tem uma estrutura semelhante a uma árvore, pois cada classe atua como uma classe base para uma ou mais classes filhas. O modo de visibilidade para cada classe derivada é especificado separadamente durante a herança e acessa os membros de dados de acordo. Bom, como exemplo mostrando aqui, as subclasses B e C herdam os atributos da classe A. Além disso, essas duas subclasses são herdadas por outras subclasses D e E, respectivamente. Como último exemplo, estarei mostrando novamente um código simples, usando agora a herança hierárquica. Seguindo o mesmo padrão de veículo, eu vou determinar uma classe base veículo e outras duas subclasses dessa classe veículo, que vai ser
A classe carro e ônibus fazem parte de classe veículo. Então, já declarei isso aqui. Vamos começar declarando a classe base veículo. Mesma coisa. Simples. E agora as subclasses. Primeira subclasse, carro. Nela a gente vai herdar o public do veículo. Simples. E aqui eu não estarei determinando nada, que eu quero só que ele determine. É um carro, é um veículo. Um ônibus, é um veículo. Então, deixar assim, nada mesmo, ser algo simples mesmo. A outra subclasse, ônibus. Mesma coisa, vai dar public do veículo. Ok, não estarei também determinando nada. Vou puxar a int main e nela teu objeto, o carro, objeto 1, e o ônibus, objeto, 2. Ok, o return. E é isto. Bom, e o que o código aqui está nos mostrando? A classe base do veículo é herdada por duas subclasses, o carro e o ônibus. A estrutura da classe representa a herança hierárquica. Ambas as classes derivadas podem acessar os membros públicos da classe base veículo. Quando ele cria objetos dessas duas classes derivadas, ele chama o construtor da classe base para ambos os objetos, né? Agora vamos executar. Vamos compilar. Hierárquica e ponto out. Novamente esqueci o ponto e vírgula. Olha isso. Tô acabando esquecendo este ponto e vírgula. Ok, agora sim vai dar certo. Certinho, vamos dar o executar. Exatamente. Este é um veículo, este é um veículo. Que o carro vai ser um veículo, o ônibus vai ser um veículo, quando rodar os objetos. Bom, esta foi a videoaula referente aos tipos de herança. Vai ter uma segunda parte com os outros tipos de herança. E é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado da videoaula. Vejo vocês na próxima videoaula. Tchau!